Olá a todos, vamos falar agora na aula de sistemas de acionamento sobre o inversor monofásico full bridge. O inversor monofásico full bridge ele é uma evolução do half bridge. Então, o half bridge nós tínhamos um banco de capacitores aqui, então dois capacitores e agora nós temos duas chaves. Então, o terminal da direita continua sendo ligado entre duas chaves no braço inversor já conhecido anteriormente. Agora nós trocamos os dois capacitores do braço da esquerda, onde é conectada a carga, por duas chaves. Essas duas chaves, elas também apresentam diodos em antiparalelo, então estão em paralelo no sentido contrário, como possibilidade de condução da corrente. E as chaves S1 e S2 devem operar de forma complementar, assim como as S3 e S4 também operam de forma complementar. O que muda basicamente aqui é que eu vou agora conseguir aplicar na carga a tensão VO, e essa tensão VO vai ter um valor máximo igual o valor da tensão do barramento CC, ou seja, quando eu fechar a chave 1 e S4, S1 e S4, eu vou estar aplicando a tensão do barramento positiva na carga. Quando eu fechar a chave S3 e S2, eu estarei aplicando... quando eu fechar S1 e S4, eu aplico mais E. Quando eu fechar S3 e S4, eu aplico menos a tensão E na carga. Além disso, eu posso gerar a tensão nula na carga, fechando as duas chaves de cima ou as duas chaves de baixo. Então aqui agora eu consigo, basicamente, passar de E sobre 2 da tensão máxima para a tensão E. E eu tenho três níveis, porque agora eu tenho a tensão E, 0 e menos E. Antes eu tinha mais E sobre 2 e menos E sobre 2, agora eu tenho 0 e menos E. Bom, como que essas tensões são geradas? Em quatro situações. Então a chave S1, S2, S3, S4, fechadas conforme a tabela. Se eu fechar S1 e S4, como está aqui, ó, fecha S1, abre S2, óbvio, porque as duas estão no mesmo braço. Fecha S3, abre S4 também, porque S4 está no mesmo braço. Quando eu faço isso, eu estou aplicando a tensão do barramento, a tensão E, a tensão contínua, a tensão da bateria ou a tensão retificada, não importa como que surge essa tensão aqui para nós, mas eu estou aplicando essa tensão E na carga, com o positivo da fonte da tensão de entrada no positivo que eu defini como positivo da tensão da carga. Quando, vamos lá para o passo 4, tá? Quando eu ligo a chave S2 e ligo a chave S3, ou seja, fechei a chave S2 e fechei a chave 3, S1 e S4 permanecem abertos. Agora eu estou aplicando o negativo da tensão do barramento no positivo, aqui onde eu defini como sendo a tensão da carga. Por isso que eu tenho menos E. Então, ora eu aplico o positivo da fonte de entrada no terminal da esquerda da carga, no estado 1, ora eu aplico o positivo da fonte de entrada no negativo ou melhor, no terminal da direita da tensão da carga. Então eu inverto a polaridade, tá? Então eu consigo aplicar mais E e menos E. E se eu fechar as duas chaves na situação 2 aqui, ó, se eu fechar as duas chaves de cima, S1 e S3 fechadas, eu aplico 0 volt. E se eu fechar as duas chaves de baixo, que seria o estado 3, que é o S2 e o S4 fechadas, eu também aplico 0 volt. Então, fechando a chave S1 e S4, eu aplico o terminal positivo da fonte no terminal da direita esquerda da carga. Tá? Fechando a chave S2 e S3, eu aplico o terminal da direita agora, ó, eu aplico a tensão positiva no terminal da direita da carga. Bom, como que eu faço isso? Eu preciso de um circuito, comparador, tá, para gerar essas tensões PWM, conforme nós fizemos para o half bridge e como eu já falei antes para vocês. Agora eu vou gerar então a minha tensão de referência, tá? E eu vou aplicar em um dos braços. Eu tenho dois braços inversores, né? Então, um dos braços inversores eu continuo aplicando a minha tensão desejada, que é a tensão de saída, e no outro braço inversor eu aplico o negativo dessa tensão.
Então eu tenho a minha tensão de referência em azul para um dos braços inversores. Para o outro braço inversor eu vou aplicar o negativo dessa tensão. E com isso eu tenho o meu inversor operando de forma equivalente ao full bridge. A forma de onda agora ela passa a ter 3 níveis, ou seja, a tensão de saída vai ser a tensão máxima E do barramento, 0 e tensão mínima do barramento. Então eu tenho PWM de 3 níveis agora. E outra coisa importante para nós é que o primeiro conjunto de harmônicos no espectro de frequências aparece duas vezes a frequência de chaveamento, tá? No half bridge nós tínhamos o primeiro conjunto de harmônicos aparecendo na frequência de chaveamento, agora em duas vezes a frequência de chaveamento. Aqui nós continuamos tendo o nosso sinal de interesse sendo processado, tá? Então no espectro de frequências eu sempre vou ter uma forma de onda de baixa frequência, que é a onda que eu estou querendo sintetizar, tá, na minha carga, tá? Então, se eu plotar um espectro dessa forma de onda verde, vai aparecer a onda desejada, que é o VRF, que está em baixa frequência, e nas altas frequências aparecem os harmônicos correspondentes a essas ondas quadradas. E eu quero eliminar sempre que quero filtrar para eliminar esses harmônicos, então agora os meus harmônicos aparecem mais para cima, tá? E aparecendo uma frequência mais alta, eu tenho um pouco mais de... o meu filtro fica um pouco mais leve, vamos dizer assim. O indutor fica menor e o capacitor fica menor, e isso é bom, porque ele resulta em menor espaço, menor peso e menor custo do meu filtro, caso seja necessário assim projetá-lo. Bom, da mesma forma que nós fizemos no half bridge, vamos proceder com o filtro do full bridge. Então o filtro é o mesmo aqui, como eu estou destacando para vocês. O que muda é que agora aqui eu não tenho mais capacitores, eu tenho duas chaves, então tá, o braço inversor continua o braço inversor correspondente ao half bridge nós temos, e o agora correspondente ao banco de capacitores que foi retirado. Então, como eu já falei, tá, o projeto do filtro RLC para redução de harmônicos na tensão de saída do conversor full bridge ocorre de forma idêntica ao realizado no half bridge, com exceção do fato de o primeiro conjunto de harmônicos aparecer em 2 fs. Então eu vou ter uma frequência de corte um pouquinho maior. Como exemplo agora, vamos projetar um full bridge para alimentar uma carga com uma frequência de 6 kHz a partir de um barramento de 600 volts. Tá? Depois ali para baixo eu coloco a tensão desejada na saída, que seria 200 volts de amplitude e 50 Hz. Bom, mas vamos ao projeto do filtro inicialmente. Então, uma vez definida a resistência de carga de 200 ohms, frequência de 6 kHz, eu tenho meu amortecimento padrão. Da mesma forma aqui eu posso encontrar da frequência de chaveamento em Hz, eu posso calculá-la em radianos por segundo. Então a frequência de chaveamento em radianos por segundo é 37,7 radianos por segundo. Só que agora no full bridge, o primeiro conjunto de harmônicos eu vou chamar de ômega S1, tá? No half bridge nós chamávamos de ômega S porque efetivamente esses harmônicos apareciam na frequência de comutação. Agora não, agora o primeiro conjunto de harmônicos aparece em 2 fs, tá? Então eu vou chamar de ômega S1. Então o meu ômega S1 vai ser 2 ômega S, tá? Em radianos por segundo a frequência, em função de nós trabalharmos o diagrama de Bode. Fazendo isso 2 vezes 37,7, eu vou ter 75 kRad por segundo. Então aqui está aqui é a localização onde aparece o primeiro conjunto de harmônicos a serem eliminados. Como procedimento do filtro, a frequência de corte do filtro LC deve ser uma década abaixo, então eu vou dividir o ômega S1 por 10, e aí a frequência de corte do filtro passa a ser 7,5 kRad por segundo. Jogando essas informações todas nas fórmulas correspondentes ao cálculo do capacitor do indutor do filtro, que nós já vimos anteriormente, então vai ser 1 sobre 2 vezes amortecimento, vezes a resistência, que é 20, vezes a frequência de corte do filtro, que é 7,5K. Vou ter inverso de 300 mili, como resultado 3,33 microfarad. Da mesma forma, substituindo para obter o indutor, eu obtenho 5,34 mA. Bom, resolvendo a simulação aqui, pessoal, então,
eu quero utilizar esse conversor para alimentar uma carga senoidal com uma amplitude de 200 volts, tá? E 50 Hz. Então o que que muda aqui para nós agora? O meu conversor aqui, ó, ele é muito próximo ao que nós já trabalhávamos anteriormente, tá? Então esse braço inversor e esse filtro aqui, ó, eu só mudei os valores aqui, porque foi projetado um filtro com indutor 5.34 e capacitor 3.33. Então foi que eu coloquei 5.34 e 3.33. A resistência de carga é 20 ohms. Esse braço inversor aqui eu não mudo, não mexo em nada. Agora eu tenho que adicionar esse outro braço inversor. Então o que eu tenho que fazer? Além disso, a frequência de discretização ou frequência de chaveamento desse exercício agora passou para 6 kHz. Tá? Então eu tenho que adicionar na minha dente de serra. Bom, o que foi feito aqui? Ó? Eu separei aqui para não ficar muito confuso a parte gráfica, tá? Então eu liguei os elementos do circuito por texto. Existe uma ferramenta que eu vou chamar a atenção para vocês no pecinho agora, daqui a pouco, onde eu tenho essa ligação aqui, ó. Eu defino um nome, tá? E é como se eu tivesse um fio ligando tudo. Então tudo que disser serra em inglês aqui, ó, é como se eu estivesse conectando nessa fonte. Então esse termo aqui e esse termo aqui são todos conectados algebricamente a esse ponto aqui, tá? Que é o ponto da fonte da onda triangular de 6 kHz. Então esse aqui é o meu comparador, o comparador o comparador para o braço da direita e o comparador para o braço da esquerda, tá? E eu estou comparando nesses elementos aqui, ó, as duas referências. Então eu tenho a referência do meu sinal, que é 200 volts e 50 Hz, conforme foi solicitado no exercício, ó, a minha amplitude deve ser 200 volts e 50 Hz. E eu estou gerando a minha tensão VRF, que é a tensão de referência. Aqui está ela, ó, VRF, a tensão de referência positiva, eu plotei. E eu preciso para o outro braço, isso vai gerar uma PWM. Aqui está gerando PWM, eu vou mandar para a chave de cima esse valor e para a chave de baixo o negado dele, tá? Através dessa porta-note. Para o outro braço inversor, eu tenho que aplicar o negativo dessa referência. Então eu criei o VRF negativo aqui, ó, que está aqui no texto, ó. Estou medindo ela nesse ponto, simplesmente multiplicando por menos 1 essa tensão aqui, ó. Então aqui eu tenho a tensão VRF e aqui na saída desse bloco K menos 1 aqui eu tenho a tensão VRF negativa. Estou plotando as duas aqui para vocês observarem. E essa tensão VRF negativa vai ser a entrada do comparador correspondente ao braço da direita aqui, tá? Então aí esse comparador vai aplicar o sinal de saída, o PWM, na chave de superior, e na chave de baixo vai aparecer o sinal correspondente à VRF negativa barrada, tá? E assim foram obtidas então as duas referências, estou mostrando aqui, tá nos gráficos. Depois aqui eu mostro a tensão desejada, que é a ref. Então aqui está a tensão desejada, que foi imposta na memória do microcontrolador, o ref. E aqui a tensão de saída, Vout, tá? Então a tensão medida nos terminais da carga. Então após o filtro, tá? Ela tem esse comportamento. Então observem que ela tem os 50 Hz, está na mesma frequência, ela tem uma pequena defasagem de frequência proveniente da influência dos polos do filtro, tá? Na saída do filtro, mas nada significativo. E na amplitude nós temos uma amplitude equivalente. Bom, se nós pegarmos agora no último gráfico, eu medi aqui a tensão PWM na saída do inversor e a tensão de saída, tá? E aí nós temos essa última figura, onde a tensão PWM ela é a tensão quadrada, vamos dizer assim, e ela aparece somente em pulsos positivos no semiciclo positivo e pulsos negativos no semiciclo negativo. Então aqui aparece o PWM de 3 níveis. Ora vai ser a tensão máxima, que é 600 volts, ora tensão nula, ora a tensão mínima, que é menos 600 volts. Então esse inversor aqui, ó, observem que ele consegue
reproduzir na saída uma tensão de pico da senoidal igual à tensão do barramento CC, que é 600 volts. Então isso é possível enxergar na própria tensão PWM de saída. Basta que esses pulsos sejam mais largos aqui, eu consigo que a minha amplitude seja 600 volts, que é igual à tensão do barramento. Então, pessoal, uma coisa importante que eu vou destacar para vocês agora na simulação é como configurar essa triangular aqui, tá? Essa triangular aqui, ó, ela deve compreender a tensão que a máxima tensão que o conversor pode reproduzir. Nesse caso, o conversor full bridge, ele pode aplicar na carga uma tensão máxima igual à tensão do barramento. Então aqui, ó, no projeto da triangular, eu tenho que ter uma triangular que vai de menos 600 a mais 600. Se fosse o Ralph Bridge nessa mesma situação com dois capacitores, eu teria que projetar uma triangular que fosse de igual metade, né? Então seria de menos 300 a mais 300, tá? Nesse caso não, como é Ralph Bridge, eu tenho uma triangular de menos 600 a mais 600. Então aqui eu vou abrir para destacar para vocês isso. Então aqui está a simulação, tá? Então esse elemento aqui que faz a ligação por texto, tá, que eu comentei, é esse aqui, ó. Aparece no meu PCinho aqui, versão 2020, é esse label, como é que é mesmo? Label, basicamente, tá? Então vocês digitem um texto correspondente à variável que vocês querem e vão ligando ali, vão ligar aqui, ligar ali, vão dando Ctrl C e Ctrl V, e ele permite fazer construir diagramas de maneira mais clara. Você não vai ter cruzamento de fios aqui, pode ser que isso prejudique de alguma forma a interpretação do resultado final. Bom, mas em resumo, o que eu quero destacar? Conversor full bridge. Full bridge, tensão máxima de saída é igual à tensão do barramento. Barramento de 600 volts. Logo, a minha onda triangular tem que ir de menos 600 a mais 600. Como é que eu faço isso? Tá? Eu abro a configuração triangular, acerto a frequência dela, tá? No exercício foi dada a frequência de 6 kHz. Aí eu coloco o valor pico a pico da triangular, 1200, tá? Porque se eu tenho de menos 600 a mais 600, eu tenho 1200 pico a pico. E para que eu possa gerar essa forma de onda, eu tenho que dar um offset de menos 600 volts. E aí eu vou ter a minha onda triangular equivalente à triangular desejada para o comparador, tá? Então eu vou plotar para nós aqui, ó, a triangular. Então, observem, a triangular ela está dando um zoom, ferramenta de zoom aqui. A triangular a dente de serra, ela não está com uma boa precisão de plotagem em função do tempo demasiado elevado que eu coloquei aqui, tá? Mas se nós dermos um tempo menor de simulação, só um minuto. Eu reduzi aqui, pessoal, o meu tempo de amostragem para 10 a menos 6. E aí a minha discretização ficou um pouco melhor, tá? E aí dá para ver direitinho aqui, ó, a triangular que vai de menos 600 a mais 600. E aí aqui dentro dessa triangular eu vou excursionar com o meu sinal desejado. Então eu vou plotar aqui para nós ver também a referência, tá? A referência negativa também. E aí nós podemos observar esses valores todos. Bom, como eu estou simulando pouco tempo aqui, não deu tempo nem dar meio ciclo, mas dá para ver que o sinal está sendo comparado, tá? Deixa eu dar mais tempo de simulação aqui. Deixa eu botar 0,25. Então aqui, em função de eu ter forçado que a discretização fosse num tempo menor para que pudesse ser enxergada direitinho a triangular, tá? Ela não me deixou mostrar um ciclo completo. Bom, eu aumentei um pouco a discretização, isso foi possível, tá? Então aqui aparecem as duas formas de onda. Eu vou agora gerar na saída, então, uma tensão maior, tá? Vamos dizer que na saída desse conversor eu deseje seja imposta uma tensão de 500 volts. Então, já que a minha máxima é 600, eu vou botar 550, tá? 550 volts, 60 Hz.
Nós observem que eu tenho a minha forma de onda de referência, tá? E a referência negativa quase extrapolando os limites, então, da minha dentre-serra, tá? Mas, obviamente, dentro dos limites do conversor. Então, o que que acontece? Eu não posso passar de 600 volts, porque 600 volts é minha tensão máxima, mas 550 tá tranquilo. Então, eu vou trocar essas formas de onda aqui e vou colocar é, a forma de onda de saída. Então, observem que a tensão PWM de saída aqui está definida, tá? E a tensão filtrada agora, filtrada, Vout, seria a tensão filtrada. Então, a tensão filtrada, a tensão PWM, tá? Agora eu vou tirar a PWM e vou colocar a filtrada e a tensão de referência. Observem que a referência então em verde e a filtrada está em azul. Então eu tenho uma boa coerência nas amplitudes, tá? Tem uma pequena diferença de defasagem, tendo em vista que aquela frequência de corte do filtro ela é um pouco baixa, tá? Então, em função disso, eu tenho uma pequena influência da defasagem do filtro, tá? A defasagem que o filtro LC impõe, tá? Eu tenho uma pequena influência dessa defasagem que ela aparece na forma de onda de saída, tá? Mas isso normalmente não é um problema, tá? Então o que poderia ser feito nesse caso, o que poderia ser feito era aumentar a frequência de discretização. Se eu jogar essa frequência mais para cima, esse filtro vai ter não adianta, porque tem que afastar a frequência de corte do filtro da frequência do sinal desejado. Ou eu baixo a frequência do sinal de interesse, tá? Eu vou botar aqui, ó, 30 Hz, tá? Aí eu vou diminuir essa influência, ou eu aumento a frequência. Observem que diminuiu aqui, ó, graficamente dá para enxergar. Ou eu aumento a frequência de corte do filtro, mas eu tenho que mudar no indutor do capacitor, nos cálculos, tá? Então, essa aqui é a simulação do conversor full bridge, os dois braços sendo modulados, um com o sinal de interesse e o outro com o sinal de interesse com o sinal negativo. E a vantagem desse conversor é que eu consigo aplicar na carga uma tensão de pico igual à tensão do barramento CC. E o filtro para esse conversor é mais leve. Vou postar um exercício no AVA para que vocês já comecem a trabalhar em cima disso.